tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Muito bom, muito bom. Mais uma segunda-feira, hoje temos um convidado fora do ramo médico. Exato, aí. graças a Deus. Mas a gente tem muita coisa interessante para falar, meu amigo. Mas antes de apresentá-lo, tem algumas obrigaçõezinhas aí, né, camarada? É isso aí, meu querido. Os caras têm que entrar onde aí pra achar a gente? @Beyond the Cave PDC. Todas as melhores lojas do ramo. Estamos no YouTube, estamos no Tinder. Todo lugar. Estamos em tudo quanto é lugar. Clica o botãozinho, Isso. se inscreve ali, ativa o sininho, que é importante pra gente, É isso certo? aí, segue nós. E temos também o apoia.se/Beyond, Isso é né? bom, hein? Isso é diferente. Ganha camiseta, Ganha certo? camiseta. Uma delas tá aqui, mas a outra você encontra no site lá da viesbr.com. Exato, pergunta. Pergunta pros Recebe caras. mechas do cabelo do William de tempos em tempos. Coisa maravilhosa. Para todos e para todas. Para todos e para todas. todas. Faz pergunta pro convidado, parte do grupo do Discord e assiste ao vivo. Então, o pessoal Isso aí aí. que tem o link já tá acompanhando a gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês aí. Vale muito galera. a pena. E quanto é que custa isso Puta, tudo? 20 mango. 20 mango, né? 20 mango. Por mês, baratinho. 20 mango, 20 merréis. 20 reais, pô. Ajuda 20 nós reais. aí. Vamos manter as reais. luzes acesas e o projeto. É tipo o dízimo que tem que pagar pra nós. É isso aí. E nós temos nosso querido patrocinador, a Alux Investimentos. É isso aí. Pra ela você não paga dízimo. Não, pra ela você não paga dízimo. Ao contrário, ela rende coisa pra você. Muita coisa. Eu sou cliente pessoal e É posso isso mesmo, dizer, você pode além falar. dos 15 anos de experiência no mercado financeiro, eles buscam uma coisa que a gente gosta, que é educação financeira. É isso aí. Desenvolve isso nos clientes. Que nós não temos. Nós Tamo foi aprendendo. bem cagada a nossa educação nesse sentido. Nesse sentido foi. Mas eu Nesse tô com os sentido. caras faz 8 anos e deu Feliz. pra dar uma aprendida ali, Por viu? isso que eu gostei, importante. Isso aí, importante. E sempre em Muito busca da virtude aristotélica. mediandade, né, Regiano, as coisas. Mediandade, diversificação. É isso aí. Importante, né? Importante. Parábola dos talentos, você tem toda a razão. Para achar os caras, www.aluxinvestimentos, lembrando que é com 2Ls.com. Os contatos, 11 987830922, 987830922 e Ronaldo Bela com 2Ls, @aluxinvestimentos.com. Ligue Vamos tchá, lá ligue ser tchá. felizes. Ligue tchá. E quem que a gente tem hoje, hein? Opa. Nosso querido Rodrigo Tigre. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado. Antes de mandar tua capivara aqui, obrigado por ter aceito o convite. Muito e vindo obrigado. conversar. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado. É um prazer recebê-lo Saúde. viva, meu amigo. Saúde. Aê, garoto. Copo vazio pode, né? Pode. Não, você só não vai ter uma não vai disfunção valer a pena. erétil, mas tá tudo certo. O Rodrigo Tigre é Country Manager da Intravision Cisneros Interaction no Brasil, certo? Empresa grande aí do ramo. Presidente do Comitê de Áudio Digital do IAB Brasil, agora em 2022. Já tinha sido presidente antes, né? E autor do livro Podcast SA, uma revolução em alto e bom som, que conta a evolução do podcast aí no Brasil e no mundo. Além disso, empreendedor digital desde os 18 anos de idade e desenvolveu diversos projetos para a internet, como no Games Mania e NetByte, certo? Portal e e-commerce de games na internet. Além de ter criado a Feminice, portal de segmento feminino. O cara tem experiência, né? E atua como sócio local da Populis, uma rede premium de conteúdo com presença até na Europa, velhinho. Eu gosto muito daquelas pessoas que Então- se apresentam, elas falam, fulano, o que ele faz? Você explica, os caras falam, e aí? Não entendi nada. Faz Legal um- isso, faz porque um- quer dizer que é um negócio que não é o usual. Faz Isso é um pouquinho interessante. de tudo, né, velhinho? Exato. Faz um pouquinho de tudo. Não é usual. É isso é legal. E vou te falar, o que mais me chama a atenção é o seguinte: sempre empreendedor, né, cara? A veia, ela é empreendedora para qualquer lado que você foi, aí sempre foi o empreendedorismo, não é verdade? Eu tenho uma influência. Bom, obrigado aí pela apresentação Que é isso, pô. Obrigado você, pô. e pelo convite. E é isso, acho que foi muito do meu pai, né? Meu pai sempre teve essa via empreendedora, sempre teve negócio e ele sempre deixava eu fazer as coisas. E aí foi fazendo e comecei a trabalhar porque eu gostava de games, né? Eu gostava de... Na época eu não tinha nem videogame, eu jogava jogo de computador, saiu o CD-ROM e eu queria ter os jogos. Aí eu acabei montando um negócio em função disso. Quantos né? anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Legal. Eu tinha 18 anos. Eu queria montar... Os jogos eram caros, 18 anos não tinha duro, né? Não tinha dinheiro. E aí eu pensei assim, pô, podia juntar, sei lá, 10, 20 amigos, cada um comprava um CD e a gente trocava. Eu podia fazer um clubezinho.
E aí eu tava com essa ideia na cabeça. Aí numa das feiras de informática, na década de 90, tinha muito, isso é pré-internet, isso é 92, 93. Aí eu vi numa feira de informática assim, CD-ROM Clube. Eu falei, ué, a minha ideia aí. Aí eu comecei a perguntar, eles alugavam CD-ROM. Eu perguntei, mas quanto que é o aluguel? Quantos CDs vocês têm? Ele falou, a gente tem uns 50 CDs. Eu tava com 4 amigos. E aí eu falei assim, pô, R$50 cada CD, eu tenho R$700 na conta, 50 CDs dá mais ou menos R$2.500. Pô, não é tanto dinheiro, né? Vamos investir. Aí eu tava com os amigos assim, ó, quem quer fazer na sociedade? Aí o meu primo falou assim, ó, eu topo. E aí foi, a gente começou, botava no jornal Globo Informática, eu sou carioca, né? A gente anunciava naquele quadradinho lá, aluga o CD-ROM, ia na casa da pessoa. E aí começamos. Só que aí o negócio começou a dar proporção. Procurei parcerias e tudo. Aí daqui a pouco eu tava com uma parceria com uma locadora de vídeo. Daqui a pouco esse cara tinha 5 lojas, a gente tava com 300 CDs em cada loja, aí o negócio foi andando, enfim. E foi assim que começou. E sempre foi na veia empreendedora. Veia empreendedora. Mas antes da gente entrar nesse mundo de áudio, você quer falar mal do Estado? Não, eu sempre vou achar um jeito, mas eu queria fazer uma pergunta, porque a gente faz para todo mundo que vem aqui. Sem dúvida. Pra gente poder ouvir a pergunta inaugural. Que vem do coração mesmo da pessoa. A pergunta primeira. A pergunta primeira, excelente, é isso mesmo. Cara, a gente se acompanhou um pouquinho, a gente conversou bastante, a gente fala de filosofia, a gente gosta de trazer várias coisas. Então aqui os exemplos do pitch do livro que vai acontecer no final, mas a gente coloca muito os gregos, os romanos, né? Tem um embasamento platônico, estoico em tudo. E a gente sempre pergunta para o convidado, o que é a vida boa? Quando alguém te pergunta isso, o que vem na tua cabeça? É uma pergunta complexa, mas é para saber o que vem do seu âmago mesmo. É bem filosófica a pergunta, né? Olha, a vida boa acho que é aquela vida que você tá bem com você mesmo, né? Acho que, sei lá, você gosta do seu trabalho, você gosta da sua família, você tem um hobby. Outro dia eu tava... TikTok é bom porque tem aqueles... Você vai vendo conteúdos diferentes, né? E aí, outro dia eu vi um vídeo... Você precisa ter 4 hobbies na vida, né? Um pro trabalho, um pra diversão, um pra se aprender, enfim. Mas acho que tem muito disso. Na vida boa é quando você consegue encaixar, né? O seu hobby, o seu trabalho, a sua família... não sei. É difícil achar essas coisas, mas é simples, né? No final das contas é simples. Né? Uma questão meio de harmonia. Para você, acho que para você estar bem, você precisa de estar harmoniosamente convivendo. É uma questão de... Essa questão de encaixar é meio isso, né? Encaixar, que você envolve, pode ser trabalho, o que for, mas tem que estar num ambiente que você se sinta bem. É meio que por esse lado que você... E ter coisas diferentes também, né? Eu acho que essa coisa do você falou, né? Acho que é o equilíbrio que a gente procura na vida. Casa, trabalho, família. E isso vale para tudo. Eu tenho um filho de 7 anos, eu falo para ele eu falo isso o tempo todo, assim... Não tem problema você comer um hambúrguer com batata frita. Só que não dá para comer isso todo dia. Você tem que ter o equilíbrio. Então você tem que em algum momento comer o brócolis. Mas também comer só brócolis é chato, né? Então, assim, permita-se você poder fazer outras coisas, né? Então acho que eu parto muito dessa filosofia do equilíbrio, né? E aí ele entende, come o brócolis, mas toda sexta-feira pede o hambúrguer dele, que é um dos prazeres que ele tem, entendeu? O equilíbrio do prazer. E a mesma coisa que ele fica, né? Essa geração fica muito na tela, né? Na pandemia a gente ficou muito na tela e ele fica lá rodando, jogando Roblox e tal. Eu falei, meu filho, precisa ter um equilíbrio. Então vai ler um livro, vai desenhar, vai brincar. Senão, se deixar, cara... Vai fazer um esporte, né? Vai fazer um esporte, Para você, essa questão do filho, você que vive nesse mundo digital, deve ser uma coisa muito mais difícil de você conseguir lidar, né? Eu acho que até eu acabei inserindo essa coisa digital muito cedo na vida do meu filho, né? Tem foto dele com, sei lá, nem um ano, né? No carrinho de bebê e vendo um filme, uma galinha pintadinha no iPhone. Eu tenho os devices, eu tenho o óculos VR, eu tenho o PlayStation 5, quando ele saiu. Então, ele sempre teve muito acesso às tecnologias, né? A preocupação é que eu vejo assim, dar esse equilíbrio. Então, por exemplo, dia de semana, no colégio, não tem iPad, só fim de semana. Sim, né? Boa. Então, a gente tenta controlar. Tem
terça e quinta tem a natação. Seu O filho esporte tem quantos anos? 7. 7, é. 7 é uma idade boa de controlar mesmo. É. Mas enfim, eu acho que é isso. Dá um pouco dessa visão do equilíbrio. Tudo bem, você quer ver YouTube Kids? Pode ver, mas não pode ficar 3 horas vendo YouTube Kids, né? Sim, perfeito. Sabe que tem uma pergunta, essa da boa vida? O Nietzsche refaz essa pergunta. O que é uma boa vida significa... O que é uma vida feliz? O Nietzsche se pergunta, o que é ser feliz? É superar um obstáculo. A minha pergunta para você é, que obstáculo você superou para ser feliz? Olha, acho que a vida a gente tem vários obstáculos, né? Eu tive um momento na minha vida que foi muito difícil, né? Que foi quando o meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 51 anos, cedo. E ele tinha um sítio em Teresópolis, né? Que ele vendia alface hidropônico e produtos orgânicos. Ele tinha uma processadora, né? Então ele fazia aquela salada pronta para consumo, né? E isso em 2000, meu pai faleceu em 2001. E aí eu tinha, sei lá, 26 anos e eu assumi, né, o sítio. E o sítio, enfim, sempre fui de tecnologia, né? De repente eu estou no meio de um mundo rural, 50 funcionários, o negócio funcionava 24 horas por dia, sem entender nada daquilo, né? De paraquedas. E foi um momento muito difícil, assim, foi difícil emocionalmente, foi difícil de negócio, né? O negócio não era um negócio fácil. Eu vendia alface para supermercado. O poder de barganha é zero, né? Você, põe aí, se vender eu te pago, se não vender eu te devolvo, vai devolver o alface. Por isso que tinha essa escala, né? Por isso que tinha essa escala 24 horas, escala industrial, porque o ticket é muito baixo, a margem é mínima, exato. Mas depois eu acabei superando isso. Aí foi um processo de várias coisas, né? Até de autoconhecimento mesmo. E aí eu consegui vender o sítio e voltar. E aí tem umas coisas interessantes, né? E aí pode parecer piegas, né? Mas uma das coisas que, desse meu processo de saída do sítio, que foi difícil, inclusive financeiramente, foi uma coisa que eu vi aquele filme O Segredo, né? Não sei se você já viu, foi best-seller em 2005, 2006, sei lá. Sim, eu vi. E aí fala, né, sobre essa coisa da força do pensamento, do que você acredita, da crença, né, da fé, sem ser do lado religioso, mas... E aí foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu sou católico, eu não sou praticante, eu não vou à igreja todo domingo, mas a minha família é católica. E nessa época de diversidade, né, dessa passagem, eu fazia muito novena, né? Uma novena de 90 dias que é interessante, porque tem lá uma oração inicial e todo dia tem um pensamento, tem pensamentos de filósofos, pensamentos de, enfim, religiosos e etc. E uma coisa que me chamou muita atenção é que nessa época eu rezava todo dia para quitar minhas dívidas, né? Todo dia, eu quero quitar minhas dívidas. E tem uma passagem no filme, que está inclusive no Netflix, que o entrevistado lá, ele fala exatamente isso. Olha, eu queria quitar minhas dívidas. E quando você faz isso, né, se você pensar no poder da palavra, você está trazendo a dívida. E, cara, eu tive muita dívida, eu tinha um negócio... No final das contas, eu vendi o sítio e ainda não deu dinheiro para pagar todas as dívidas, eu paguei depois. Mas aí, aquela passagem me deu um estalo. Eu falei assim, cara, eu tô pedindo isso, eu tô vendo me afundar aqui nas dívidas. E aí, eu falei, tá bom, acredito nisso. Então, beleza, eu tinha acabado de vender o sítio, eu tinha uma área de vendas, eu tinha um salário, sei lá, de R$3.500. Eu falei, tá bom, acredito, vou ganhar, então vou mudar minha cabeça, vou ganhar R$10.000. Eu acredito que eu vou ganhar R$10.000. Eu trabalhava com venda, tinha comissão. Cara, em 3 meses depois, eu ganhei R$10.000. E é isso, assim, claro, não foi porque eu pensei e imaginei. Teve trabalho, teve, né? Mas estava dentro de você. Mas você muda o mindset, você acaba tudo dando certo, né? O cara te recebe o telefonema, você liga e o cara atende, o cara tá querendo uma proposta, você manda na hora e dá, e aí aprova o negócio, enfim. Então, isso foi uma passagem e muito interessante. Aí, voltando, né, para o início do empreendedorismo, o empreendedorismo é um ato de fé.
né? O empreendedor, né? Quer dizer, ele acredita no negócio dele, né? Independente do mercado, caiu, a bolsa caiu, o dólar subiu, a gente está com o governo, mudou, enfim. O empreendedor, ele tem essa crença, né? E o fato dele acreditar e, claro, trabalhar para isso é que traz o sucesso. Então, perfeito, excelente, cara, muito bom. Eu vou até fazer uma defesa, porque eu vi o filme, depois inclusive eu fui procurar alguns dos autores que aparecem. O Bob Proctor que é um famosão que aparece, enfim. O Jack Canfield é outro. Tem uns caras legais, assim, que escreveram outras coisas e só participaram do filme. Mas eu faço uma defesa do que o Rodrigo acabou de falar, que é assim, não é que o mindset resolve, mas a ausência dele dificulta. Minimamente eu posso dizer isso. É uma defesa mínima, acho que só para colocar o patamar lá embaixo. Se fosse fazer uma defesa medíocre disso, eu acho que dá para pensar em coisas mais exaltadas, mas vai precisar das pessoas serem iniciadas no segredo para conseguir entender isso. E eu concordo com o que você está falando. Mas minimamente é isso. Minimamente é bom ter. Desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, eu acho que é isso, né? Mas, e de novo, é simples, mas não é fácil, né? E às vezes também você, na cabeça nossa, enfim, vai a mil. Mas... E não adianta, como empreendedor, você ter só o salto de fé. Não, claro. Você vai ter que fazer o planejamento. Tem que trabalhar, enfim. Você vai ter que ir atrás. Mas sem também o salto de fé... Você também não vai. Porque se você for ver no Brasil e se for analisar risco-retorno, velho, metade dos caras não ia abrir o negócio que abrem, velho. Você me lembrou de uma frase do Winston Churchill, falando isso, porque você falou, é de um salto de fé, né? E o Churchill falava que sucesso é ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Então ele estava falando que não só é se dar um salto de fé, como muitas vezes vários saltos de fé até se emplacar um. Então é exponencialmente mais difícil nesse sentido, não é fácil. Mas o mindset, como você pegou, esse espírito, precisa ser dotado desse negócio, ir de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Então vamos voltar lá, vamos para a parte do... Por que você resolveu seguir essa carreira aí desse mundo digital, ou especificamente do áudio? Qual que foi o salto de fé que você deu, que você olhou e falou assim, isso aqui é uma coisa que vai ser boa e eu vou para lá? Por quê? Então, a minha vida profissional sempre foi ligada ao digital, né? Então começou lá com games e depois, logo no início da internet comercial, eu embarquei nisso. Eu gosto dessa coisa da novidade, do novo, de desbravar o Velho Oeste, né? Então, quando comecei a trabalhar com internet em 96, não tinha nada, né? Você não tinha nem 1 milhão de usuários de internet no Brasil. Então, o que me atrai muito é essa coisa do novo, né? E aí, naturalmente, né, eu já tive um e-commerce lá em 97, que era de games. Aí, para ver que eu vi que, para eu gerar audiência para a loja virtual, eu preciso gerar conteúdo. Então, eu criei um portal de games, que era um portal de notícias, de conteúdo, né, que gerava audiência para a loja, enfim. Então, meu caminho foi muito isso. Você jogava os jogos? Só me colocar. Porque isso eu achei interessante. Isso é uma pergunta super legal, sabia? Porque tem aquela coisa do live to surf ou surf to live, né? Boa, gostei. Gostei. E uma coisa engraçada, porque, claro, o começo foi games, e aí eu estava imerso nisso. Só que no final, eu não estava aproveitando os games, você acredita? Virou trabalho, né? E aí, naturalmente, eu acabei mudando a minha carreira na internet para publicidade, porque a gente tinha. E o áudio, ele apareceu, na verdade, alguns anos depois. Aí eu tive várias mudanças, teve episódio do sítio, eu vendi o sítio, aí eu fiquei numa produtora web, aí vendi a Homem-Hora. O Homem-Hora é muito difícil de fazer, então, produtora, né? Quando você tem uma produtora... Fazer site, website, intranet, essas coisas. Se eu vendo um projeto, se eu tenho um faturamento de 100 e eu tenho 4 funcionários, se eu vendo 200, eu preciso aumentar para 8 funcionários, né? Quando você vende de Homem-Hora, o volume que você vende, ele é quase que proporcional, não chega a ser, mas é quase que proporcional ao número de pessoas que você tem que ter. Não tem escala. Na publicidade, ele é diferente, tá? A publicidade, quando você tem audiência, você consegue escalar de uma forma gigantesca, tá? E aí, a publicidade dentro da internet, ela existe de várias formas.
Uma das formas que acabou que é mais ou menos a linha que a gente segue hoje é de plataforma provendo a ponte entre o produtor de conteúdo com o anunciante, tá? Então, eu comecei lá, a Populus, né, que você falou, em 2011. Na verdade, antes, no Bolsa de Mulher. Qual era o problema eu trabalhei no Bolsa de Mulher, que era um portal feminino em 2008, 2009. E qual era o nosso problema, né? A gente fez um trabalho de marketing, de marca, super bacana. Então, eu cheguei a um momento onde eu vendia mais do que eu tinha de inventário. Como é que eu vou resolver esse problema? Um ótimo problema você tem, né? Opa. Tá funcionando. E aí eu, olhando, claro, modelos lá de fora e tudo, a gente viu esse modelo de ad network, né? De redes. 2008, 2009, tô ficando velho, começa a trocar as décadas. 2008 para 2009 foi quando começou as blogueiras, né? Não tinha Instagram ainda, foi quando começou aquela moda das blogueiras e tal. E a gente montou uma rede de blogs. Então, eu conseguia com isso ampliar o meu inventário sem ter que produzir conteúdo, porque o conteúdo é produzido por terceiros. E a gente monetizava aquele inventário de uma forma melhor do que o blogueiro sozinho. Então, o blogueiro sozinho não conseguia chegar na Unilever. Agora, eu, com Bolsa de Mulher e 200, 300 blogs, fica interessante para a Unilever. Sem dúvida. Então, aí passa-se, sei lá, isso foi 2008, 2000. Aí, 2015, 2016, os meus sócios da Populus, que era essa empresa europeia, lá na Europa, eles estavam seguindo para um outro caminho, mais como um blog farmer, uma fazenda de blogs. Assim. Eles tinham produção de conteúdo proprietário. E a minha tecnologia ficou defasada e o mercado estava mudando. E eu comecei a procurar um sócio. E aí foi quando apareceu a Redmass, na verdade, na época, que virou Cisneiros, que virou Intravision. Né? Então a gente tivemos mudanças de nome, mas o produto é o mesmo. Mas em 2015, a Redmass tinha uma ad network de rádio que estava começando no Brasil. Então, eu faço hoje a mesma coisa que eu fazia há 10 anos atrás, só que em vez do inventário de blogs, a gente faz com o inventário de rádios, streaming e podcasts. Genial, Então, é a mesma evolução, é o mesmo business, entendeu? Genial. Mas diferente. O que as pessoas querem de um podcast, cara? O que você consegue identificar, assim? O que o cliente, o que ele quer num podcast? E como que você explora isso que ele quer? Então, acho que a sua pergunta tem duas coisas. Uma coisa é o cliente, o que ele quer, e a outra coisa é o que as pessoas querem quando escutam um podcast, né? Quando a gente vê dados de pesquisa, e aí podcast, né, que é o que a gente estava conversando antes, é diferente, né? Videocast aqui. Aqui é boa. Fala isso pra gente, essa é diferente. E eu acho que o videocast, como a gente tem aqui, né, que ganhou uma projeção muito grande com Flow, Podpah, que foram o Joe Rogan, né? Que, enfim, muito por causa do YouTube, né? E aí, claro, também porque o YouTube tem uma audiência muito grande, ele todo mundo acessa, mas quando as pessoas entram no YouTube, né, é um pouco dessa nossa... Antigamente a gente ficava zapeando na televisão, né? Entrava lá, ligava a TV, eu não sabia o que eu ia escutar, eu ficava mudando ali de canal. Eu acho que o YouTube é o mesmo comportamento. Então, eu entro sem saber o que eu vou ver. Então, eu posso ver ali um vídeo de slow motion de um copo com cerveja e um tiro e aquela coisa visualmente, um eye candy, né? Vi vários. Só ontem eu vi uns 3 desses. É isso. Mas, ao mesmo tempo, de repente, você pode se ver preso num podcast como Beyond the Cave, falando sobre filosofia e etc. Então, tem um pouco isso. O podcast, quando a gente fala de áudio, né, ele tem um planejamento. Então, agora eu tenho meia hora de academia, vou escutar o Beyond the Cave, tá? Porque eu já conheço e tal, então você tem esse planejamento. Eu vou escutar, enfim, o CNN para saber o que aconteceu de notícia. Então, o podcast áudio, as pessoas buscam principalmente informação, aprimoramento profissional, se aprofundar sobre um determinado assunto. Então, tem muito mais sobre obter conhecimento, né? Quando a gente olha a pesquisa, o quarto é entretenimento, né? O quarto motivo que a pessoa escuta um podcast é entretenimento. O vídeo no YouTube já é o contrário, é principalmente entretenimento e depois você tem alguns outros conteúdos de notícia, de aprofundamento pessoal, enfim.
E onde que você falou aí às vezes o cara vai estar na academia, né? Onde que as pessoas normalmente, você deve ter esses dados, não sei. Onde que as pessoas consomem normalmente? Sim, através de um celular, mas onde que elas estão? O que elas estão fazendo? De diversos lugares diferentes. E isso é o grande lance, né, do podcast e do áudio, né? Por exemplo, você pega sei lá, o podcast, né, o Beyond the Cave. Você pode ver no YouTube, você pode escutar no Deezer, você pode escutar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Você tem diversos lugares que você pode escutar. O mesmo funciona, né, aí com o rádio online. Você pode escutar o rádio online, e não só isso, você pode escutar no computador, no celular, no seu relógio. Eu tinha um parceiro nosso que tem, sei lá, 3.000, 4.000 downloads pelo Apple Watch. As pessoas escutam pelo Apple Watch. O cara baixa o arquivo para escutar no relógio, entendeu? CNN, 54% da audiência é via Alexa, né? Um smart device, né? Tem gente que... o consumo de música pela TV aumentou muito na pandemia também. Coisa interessante. Por quê? Começou a pandemia lá em 2020, todo mundo tem casa, TV ligada na notícia, né? Primeira coisa que as pessoas veem, CNN, Globo News, o que seja, para você ver o que vai acontecer no mundo. Passou uns 2, 3 meses, 4 meses, todo mundo entrou numa normalidade, né? O pessoal mudou. A TV continuava no centro da sala, mas ele botava para escutar música, botava para escutar Spotify, rádio, né? E até por isso que o consumo de áudio e podcast aumentou muito na pandemia. Sim. Porque as pessoas precisam desse descanso de tela, né? Todo mundo ficou ali no... Sim. Ninguém aguentava mais. Né? E é interessante, foi o que eu entendi do que você disse, a televisão concorria com o ócio das pessoas. O podcast concorre com a dupla atenção das pessoas. Ela pode andar numa esteira e ouvir um podcast. Esse é o nicho, vamos dizer assim, a situação. É o super trunfo do áudio. Parece que é isso que você disse, não foi? É exatamente isso. O áudio ele é muito generoso, né? O vídeo ele te pede atenção plena ali. Você tem que estar vendo o vídeo. O áudio não. Ele é isso. Eu tô esperando, indo para casa do trabalho, eu tô lavando a louça. E aí eu ponho uma música, ou eu ponho um podcast. E aí, de novo, justamente para aprender mais sobre um determinado assunto. Esse é basicamente isso. E obter conhecimento. É isso. E essa dupla intenção que você falou, que eu achei legal, tem a ver com ócio produtivo, não ócio improdutivo. É muito interessante. Você transforma um ócio, em teoria, menos produtivo para um ócio mais produtivo, porque você está aprendendo alguma coisa. É muito o espírito do tempo de hoje em dia, né? Ninguém consegue ficar parado mais. Você tem que continuar crescendo. Você tem que fazer quatro coisas ao mesmo tempo. Multitasking. Meu filho tem um problema sério isso, que ele tá lá no iPad, meu filho, vamos comer. Mas aí ele... Tá bom, mas e depois? Depois é depois, meu filho. Senta aí, come. Depois você vai ver se vai voltar pro iPad, se não vai voltar, se vai fazer alguma coisa. Mas você tem uma ansiedade, 7 anos de idade, mas é isso. Não consegue ficar parado. Né? É isso. E sabe o que me veio na cabeça também? Eu queria falar isso diretamente para você, Marco Antônio, Jesus. O chefe da cintura. Jesus. Ele falou bem claramente que o cara, quando ele vai consumir o YouTube, ele meio que gosta de deixar as oportunidades dele em aberto. Loja de queijo. Ele deixa em aberto. E o cara que está consumindo podcast cru, ele tem um planejamento para consumir um podcast. Será que as pessoas que são mais perceiving, elas têm uma tendência a mais do que quem é mais julgador? Já que a gente pode falar um pouco disso, ele falou... O Magal fudeu com tudo. Jogou uma atômica. Agora vai ter que explicar o que é perceiving. Tem pessoas que intrinsecamente gostam de novidade. Exploradores. São personalidades exploradoras. Então, por exemplo, elas gostam mais de deixar opções em aberto do que chegar a conclusões. Chegar a conclusões limita, porque uma vez tomada a conclusão, acabou. It is what you get. It is what you get. E tem pessoas que gostam de gastam energia de forma a manter coisas em aberto. E o Reginho estava falando disso. Acho que eu sou mais esse aí. Ele falou disso. Né? Que ninguém olha, mas tem 350 janelas, é difícil fechar. Eu sou esse cara aí. E ele tá assim, eu não vou fechar essa. Trava, né? Certeza que ele vai falar, não vou fechar essa. Pô, tô querendo ver uns negócios aqui, mas peraí. Depois, daqui a pouco eu vejo. Fica lá. Isso é algo intrínseco. E essa é a brincadeira que esse sou eu. Tamo junto. Antes de entrar na parte filosófica, eu queria... Eles estão no outro espectro. Então essa brincadeira.
brincadeira. São mais organizados, com caderninho. Eu não consigo Eu gosto papel de lá, dizer- eu sou horrível pra lista. Eu já falei pro Reis que eu gosto de dizer que tem algumas personalidades têm uma estrutura mental que é a priorística. Então eles têm uma certa estrutura que faz caminhos parecerem aqueles que têm que ser seguidos. E outros são a posteriori. A gente primeiro vê, depois eu volto para te contar qual que é o legal. Mas eu preciso ver primeiro, porque eu quero, pode ser um monte de coisa. Então, as pessoas são a posteriori. Elas se mantêm abertas por mais tempo para as coisas. Desculpa, eu sequestrei o Não, assunto. cara, não, mas era isso que eu queria mesmo. Porque Você fez essa é engraçado. provocação. Você parece louco, se eu não explicar, parece Não, que tá falando papo maluco. Mas quando ele falou isso, me veio exatamente Sim. essa cabeça Sem que dúvida, traz essa sem dicotomia dúvida, sem maravilhosa. Antes de entrar bem, que a gente gosta de falar de filosofia, queria saber o seguinte, vamos lá. Como a gente tem um podcast aqui, tem vários, tem um monte de podcast aí, puta, que tem de podcast não tá escrito, né? Quais são as principais formas de você conseguir monetizar esse videocast? Não quero entrar no específico qual que é a definição de cada um ali. Quais são as principais formas de monetização para quem tá aí querendo ouvir, né, e abrir talvez, que tem essa vontade, que eu acho que vale a pena? Fala aí, camarão. Opa. Então, é uma dica de alguém que tá no meio, no ramo, entendeu? Como que o cara, ele vai montar o planejamento estratégico dele, ele vai pensar um jeito de monetizar. A pessoa que tá vendo aquilo que você não tá vendo. Isso. O que você pode falar desse tema aí pra gente? Legal. Bom, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, né, qual é sobre o que é o meu podcast, né? Então, a gente vê que podcast é muito sobre aprofundar ou entrar dentro de um conteúdo específico, né? Então, assim, qual é o propósito do meu conteúdo? Para quem que ele vai falar, para quem que ele atinge, né? O que eu vou trazer para essas pessoas? Acho que parte muito dessa linha, né? Do que eu tenho, né? E aí, a partir do programa pronto, né? O segundo desafio é gerar audiência. E aí você se fazer conhecer, né? Então, falar com os amigos, divulgar nas suas redes sociais, enfim, aí você, né? Espalhar esse conteúdo o máximo possível. Podcast, para rentabilizar, né? Então, a gente tem, né, desde as formas mais, como vocês têm, né, o Apoia-se, o Padrinho, etc. Que isso é muito importante e forte, porque você tem um público, né? Quem fala muito sobre isso é o Cris Dias, do Boa Noite Internet, que faz podcast há bastante tempo, porque é muito sobre comunidades, né? Então, você criar essa sua comunidade em torno daquele seu conteúdo. Salve, patrões. Um É abraço isso. aqui pra vocês. Obrigado, galera. Valeu, galera. Vocês são top, velho. E aí é isso, você dá o feed para ele entrar antes, dá algum conteúdo específico, né? Pode mandar perguntas, sugerir pauta, ganha uma camisa. Uma bela camiseta aqui. É isso, né? Então, isso tem um valor, né, pro seu fã, né? A outra forma é através da publicidade, né? Como você tá aqui nosso patrocinador de hoje é o Da Alux. Muito né? boa. Então, também trazer, e aí, claro, você precisa trazer uma marca que fale ou que queira falar com o seu público, tá? E aí tem alguns segmentos, né, alguns nichos de mercado que talvez sejam mais interessantes do que outros para o anunciante. Ou não, né? Mas, por exemplo, se você tem um podcast que fala sobre empreendedorismo, tem muita marca que está em torno disso. Eu tenho podcasts de... Sei lá, a gente tem uma rede grande de true crime, né? De crimes reais, etc. As marcas não querem estar muito ligadas a esse tipo de conteúdo. Mas eu tive... Cara, deve dar uma visualização isso aí bizarra. Tem uma audiência muito grande. O maior público é feminino. Não sei se vocês sabem. Minha mulher é assim. É isso. Curte essa parada. 80% feminino, 70% feminino. E aí, por acaso, mês passado, a gente teve 2 empresas querendo patrocinar ou entrar dentro desse... Legal, Porque aí era um HBO, enfim, coisas atreladas àquele conteúdo. Então, tem uma relevância também, né? E uma outra coisa que a pessoa que faz o podcast tem que pensar também, que talvez a remuneração ou o retorno daquele conteúdo possa vir de outra forma, como palestras, como uma referência sobre aquele determinado assunto.
Eu tô citando o Cris Dias de novo, né? Mas o Cris no livro, né? Ele fala isso, assim. Cara, o podcast nunca me deu muito dinheiro, mas ele sempre me trouxe reputação. Por causa do podcast eu arrumei um emprego no Facebook. Por causa disso eu mudei de emprego, não sei o quê. Por causa disso eu tive a possibilidade de falar com o presidente de não sei aonde, da empresa tal. Então também tem um pouco a ver com reputação. E não só um retorno financeiro direto naquele momento, entendeu? Então, é isso. E a publicidade, ela pode acontecer de várias formas, né? Então, ela pode acontecer como o momento Alux aqui, né? Que a gente está falando e aquilo vira parte integrante daquele conteúdo. Mas quando a gente olha, principalmente o mercado lá fora, né? A gente vê muito dos anúncios dinâmicos, tá? O que é isso? Então, agora a gente faria uma pausa para o comercial, né? E no áudio, a gente marca uma entrada de um anúncio e aí eu poderia colocar um spot gravado ali no meio do programa ou no início do programa. Só que a gente não quer repetir no áudio, é importante dizer, o que o YouTube faz, tá? Porque o YouTube tem isso Aqueles também. de 5 segundos lá. Que é um porre. Você manda pula essa porra, caralho! É isso. Só que ali é muito mal inserido, a experiência é muito ruim. Então qual é a preocupação que a gente tem no áudio? A publicidade, ela é sempre marcada pelo produtor, dentro de um bloco para o outro, dentro de uma pausa. Então, assim, dentro de um programa de meia hora, de uma hora, cabe um anúncio, né? Pô, afinal, você tá... Não é problema nisso. O problema é a forma que você insere esse anúncio. Porque se é uma coisa que corta agora, vem... Você fica lá... Te invade, né? Engraçado você fica isso. querendo passar. Mas se agora a gente fala, pô, tá uma conversa muito legal, blá, blá, pausa, sobe o som... Tem uma introdução, uma pausa, entra um anúncio, aí pode ter um spot da Alux, né? E aí volta... né, Você me lembrou agora do Jô Soares 11h30. Lembra quando passava? Porque, em última instância, a gente estava aqui brincando, conversando, que o podcast ele é um talk show. Lógico. É isso. Ele não é um talk show, mas ele é um talk show. É um pseudo show e nós estamos conversando. E eu estava lembrando, nessa temática de podcast ser um talk show, acho que o que marcou a nossa época, no sentido que era bem o modelo americano, Johnny Carson, David Letterman, esses caras, o Jô Soares era exatamente isso. Tinha banda, ele contava uma piada, era fluido, mesmo quando ele tinha que cortar para os intervalos comerciais, que ninguém mais fala isso, né? Mas sempre teve, nós fomos criados nisso. Cabe, e desde o rádio para a televisão, existia antes no rádio isso, eles paravam para fazer a mesma coisa. E fazer uma brincadeira que o rádio permite, a brincadeira de você não ver a imagem e só ter os sons e você tem que reconstruir a imagem na sua cabeça. É fantástico isso. A publicidade, ela tem um papel importante nessa construção de conteúdo, né? Principalmente hoje em dia na construção de conteúdo independente. A internet perderia muito se não tivesse publicidade, em termos de construção de conteúdo. Agora, o que existem são mais formas de inserir uma propaganda, né? E boas formas de inserir uma propaganda. Então, acho que essa é a preocupação que o anunciante tem que ter e as marcas ou o produtor de conteúdo tem que ter. Em alguns casos, a gente fica refém à plataforma. No caso do YouTube. Sempre. É isso, né? Mas, então, acho que são isso. Então, o áudio, a gente tem uma preocupação. Porque é isso, o cara tá lavando louça, entendeu? Não posso cortar no meio de uma frase e botar um anúncio ali gritando que o cara, vai largar a louça no chão e não vai mais discutir o programa. Ele foi invadido com o anúncio, né? É isso que é a sensação que você fica. Não é que deu uma pausa para os comerciais. Existia a ideia de que você dá uma quebrada. Quando é assim, você é invadido. Você toma um susto. Ele enfia, é tipo telemarketing. Desconexo com o conteúdo. Exato. E ele tem que estar integrado ao conteúdo. Exato, sem dúvida. Que é o que se faz, né? Por exemplo, no Flow, o cara é anunciante da cerveja. E aí o cara anuncia a cerveja tomando cerveja, né? Aliás, até pegando essa pegada, o nome é Flow por um motivo. É para ser um fluxo de coisas nesse sentido. Tem que ser um fluxo, seguir uma certa ordem. Não pode ser assincrônico, né? Eu não sei como... No Brasil, usa... assim, tô pensando aqui, né? Thinking out loud. Como os caras falam, que eu aprendi na escola de inglês do Camarão. Eu percebo dos podcasts que eu acompanho que eles usam normalmente essa interação. Vamos falar que nem a gente fez aqui da Alux. Eu não vejo muito essa outra possibilidade de você. Não é que eu não vejo, né? Eu não vejo acontecendo. Não é que eu não vejo a possibilidade. Porque você não está escutando podcast em plataforma de áudio, você está vendo só no YouTube.
Entendi. Pode ser também. Entendi. Perfeito. Já que você falou de propaganda, eu queria falar de uma coisinha, né? A propaganda, pelo que a gente acha que é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova. Não, é uma coisa nova. Ela é feita há muito tempo. E como a gente gosta dos nossos amigos romanos aqui, a gente queria falar muito, principalmente da Roma antiga, né? Depois que Augustus vence teu xará, o Marco Antônio. 31 a.C., não é isso? Exatamente. 31 a.C. e ele vai e vira o primeiro imperador. É isso aí. César. Isso, César Augusto. 27 até 14, que foi o mais longevo ainda, né? Isso aí. Né? E tinha muito uma ideia de uma Pax Romana. Se utilizar, a arte como uma forma de propaganda, né? Inclusive, bota pra gente aquela foto que tem ali, que eu acho que é bonito, né? O que é isso daí? É a propaganda deles até hoje, né? No sentido que a gente continua... Você vê, tipo, aquelas colunas que você tinha honoríficas. Isso aí, quem não tá vendo aí, quem tá acompanhando pelo áudio... Explica, porque tem muita gente escutando pelo áudio. Essa imagem, pra quem não tá vendo, pelo áudio, essa imagem é Augusto de Prima Porta, certo? É isso aí. E é uma das imagens mais conhecidas da Roma Antiga. Isso era uma propaganda. Né? Sim. Ele já estava, porque a propaganda não deixa de ser uma ferramenta que você pode dominar. E na Pax Romana, como os caras expandiram muito, eles não queriam revoltas, né? Eles queriam meio que controlar e usaram a arte para isso. E as propagandas que a gente vê hoje em dia não são muito assim. Eu acho que é um lado mais apelativo e menos artístico. Como que você vê essa questão aí? Essa diferença, eu digo, você vê, né? Você está tentando, é uma coisa linda, maravilhosa. Quem não está vendo, por favor, coloque aí no programa. Mas nessa época tinha outro tipo de propaganda também. Que não era só a imagem, né? Você tinha lá... aí vocês são mais estudiosos do que eu, mas não tinha o centro da praça lá e o cara que lia? Perfeito. Isso também é propaganda. Né? Quer dizer, a verbal ali. Claro, você tem, né, a imagem, né, a estátua que representa alguma coisa, mas você também tinha lá os... Eu não sei, né, que tinha um nome, né? Eu sei por causa do Asterix, né? Minha cultura romana... As estoas, né? As estoas. Mas que o cara ficava lá lendo tipo as um arauto, coisas. ele vai lá para falar. Ele é um anunciante, né? Eu tinha com certeza era o governo, um nome. Né? Ele era do governo, né? Mas Sabe que você falou um ponto interessante? Tem outro cara, o tio desse cara aqui que você acabou de colocar, tio de Augusto, um cara chamado Júlio César. Seu filho adotivo de Júlio César. Né? Isso, filho do divino Júlio César, exatamente. Adotado pós-mortem. Ocorre que esse tio dele, ele entrou numa guerra com os gauleses. E você falou do Asterix agora há pouco. Sim. E essa guerra, enquanto ele estava travando essa guerra na Gália daí gauleses, essa grande guerra ficou conhecida como De Bello Gallico, a batalha contra os gauleses. E a cada episódio dessa guerra, ele escreveu essa guerra, e é por isso que é conhecido, escreveu, e existiu o cara que na praça pública, enquanto ele estava travando a guerra, ia contando dos feitos de César. Era uma narrativa online do que estava acontecendo para Júlio César. E isso foi a grande campanha dele, que termina em ele atravessando o Rubicão e indo tomar Roma. Então, os senadores estavam insatisfeitos com o jeito que ele estava conduzindo a guerra. Ele ficou um homem muito rico, muito poderoso, com muitos veteranos, com muita fome de poder, que era uma ameaça para Roma, que já tinha passado por Lúcius Cornelius Sulla. E aí os caras fugiram, né? E aí todo mundo fugiu, mas enfim, a história É longa. engraçado isso, porque a propaganda, o problema de vender algo a alguém passa pelo problema da estratégia. E de uma certa malandragem também. É interessante lembrar que a primeira venda da história foi o cavalo de Troia. Venda? Por que venda? Porque ele teve de oferecer isso ao seu inimigo. E propositalmente os gregos colocaram um homem que só poderia mentir. Já começa com fake news, isso aí? Já começa assim. Não, eu acho engraçado porque a história do cavalo de Troia já implica que é uma malandragem no problema de fazer alguém aceitar alguma coisa como positiva para si. É isso aí. Né? E você precisa dessa lógica de mostrar um benefício para produzir um outro benefício. Vou falar outra venda. Quando Eva vendeu a maçã para Adão. Não.
Que a serpente vendeu para Eva. Não, mas aí se você olhar como material de propaganda, aí a gente tem que voltar aí na Bíblia, né? Acho que sim. Mais do que propaganda, né? Só propaganda. Porque, E conta a história dos vencedores. E olha como a serpente era boa, porque ele nem fez propaganda da merda da maçã. Ele só falou que Deus não tinha falado toda a verdade. Foi Eva que falou, porra, a maçã parece boa, acho que eu vou comer então. É isso aí, falei. Tá vendo, bicho? É isso aí. Como que você vê? Já que a gente. O podcast ele dá voz pra muita gente, né? Isso. Basta você sentar, pegar um celular, gravar e você joga e tá aí no mundo, né? Todo mundo tá aí pra ver. Como é que você vê essa relação? Porque dar voz a muitas pessoas também pode gerar, eu diria que como se fosse uma torre de Babel. Ninguém consegue se entender ali dentro. Não, então, isso aí você... De novo, a gente volta pro YouTube. O YouTube é essa torre de Babel, né? O YouTube tem o vídeo lá do copo quebrando slow motion, mas tem conteúdos de filosofia ou o que seja, né? Você aprende a consertar o computador no YouTube. Você aprende a consertar a máquina de lavar no YouTube. Qual o computador que eu vou comprar? Quer dizer, ele é um pouco essa torre de Babel. Só que aí eu volto para aquela coisa da navegação. Então, dentro do YouTube é mais fácil de você ir pulando de um conteúdo para o outro e achar coisas. O TikTok, por exemplo, é um bom exemplo disso. O TikTok, você consome uma quantidade de conteúdos em vídeo, né? Muito maior do que o Instagram, muito maior. São pessoas que você não conhece, talvez coisas que você vê ali de um momento, e o algoritmo vai te trazendo mais conteúdos das coisas que você vê mais. Pode ser de receita, pode ser de uma dancinha, pode ser de como melhorar o Excel. Tem de tudo no TikTok, né? E aí, eu acho que os conteúdos... Porque aí, aqui tem de novo, eu volto pro conteúdo, porque mesmo se você fala um conteúdo que não te engaja com o seu usuário, não te prende ou não tem relevância, ele pode produzir, postar lá nas plataformas e não vai ter audiência, entendeu? Então, mais fácil você ter uma audiência dessa no TikTok. Mas é raso a relação que você tem com aquele produtor de conteúdo. Você vai ver aquela mulher dançando ali a dancinha, você nunca mais vai ver ela, entendeu? De repente você vê aquela dica de Excel, gravou, é porque eu tô vendo conteúdos que me chamaram a atenção. Mas eu não sei quem é a pessoa, não tô seguindo, etc, entendeu? Então eu volto para essa coisa não do conteúdo. Aprofunda, né? Mas falando uma coisa de propaganda, né? Você perguntou, hoje está muito mais difícil fazer propaganda porque você tem múltiplos canais e, inclusive, a própria marca pode se tornar um publisher, né? E várias fazem isso. A Red Bull faz isso muito bem, né? Bom, eu não vejo televisão, mas antigamente Red Bull batia bem na televisão. Hoje em dia os caras fazem o cara saltar da estratosfera com a marca Red Bull e essa é a propaganda que ele faz, entendeu? O cara que salta da estratosfera de paraquedas e com a marca do Red Bull. Que afinal te dá asas. É isso. É isso. Toda razão. Então tá muito mais difícil, né? E só para um assunto interessante de propaganda, e aí falando... tem um podcast que eu gosto muito, que ele é o Wind of Change. Vocês conhecem aquela música do Scorpions? Desculpa, Scorpions, sim. Wind of Change. Change. Wind of Change. Nossa, sim. Então... Descia da vassoura, década de 80. O podcast é Wind of Change e o jornalista, a tese dele é de que a música do Wind of Change foi uma propaganda, uma ação da CIA como propaganda para a queda do Muro de Berlim. Então, como se fosse uma ação financiada pela CIA, na letra da música e tudo, e ele vai atrás no programa para isso. Então, em entrevista ex-agentes da CIA, ele viu que, poxa, uma cantora de jazz, eu esqueci o nome agora, mas na década de 40 tinha feito uma propaganda política, cultural, né, na África, enfim, e é muito interessante como ele conta essa história, mas a propaganda pode acontecer de N formas. Né? É isso mesmo. Excelente, genial. A ideia de mensagem subliminar aí, tá quase nesse nível. Você pode fazer de várias formas. Pode fazer consciente ou inconsciente. É bizarro, né? Esse é o medo da 1984, né? Do George Orwell. George Orwell. Esse é o medo desse futuro pós-apocalíptico. A gente já está vivendo isso, né? Porque só que nós agora, não vamos saber. Exato. A câmera está aqui, o Big Brother está aqui. E pegando o que você acabou de falar, pegando o Wind of Change como mensagem da CIA, você fala assim, nossa, então fomos todos pegos. Você fala assim, e continuaremos sendo pegos por outras canções ou mídias, enfim.
Acho difícil, porque a qualidade musical caiu muito. Isso é verdade. Muito bom, muito bom. De fato, ninguém vai ser pego nisso aí. Exatamente. E se cair, fodeu. Tá muito ruim essas letras. E é por isso que eu trouxe os romanos, velho. Isso Pra aí. mostrar a qualidade da transmissão da propaganda, velho. Porque você olha pra aquilo, você fica só, velho. Isso aí é maravilhoso, meu amigo. E hoje a gente tá batendo, dando murro e ponta de faca. Por falar, já que a gente chegou nesse ponto, qual que é o futuro desse segmento, cara? Como que você vê esse projeto aí nesses próximos anos, tanto do ponto de vista de criação de conteúdo, quanto do ponto de vista mercadológico da coisa? E qual que é o futuro do mercado? Vamos falar do áudio digital. E depois, se você quiser falar uma parte como de videocast, YouTube, a gente pode separar as duas aí. Primeiro do áudio digital, que é o que você mais manja, que depois eu quero falar desse livro aqui. Tá bom. O futuro do áudio é muito promissor. Tá? Quando a gente começa a olhar dados lá de fora, né, a gente que tem que olhar, o Brasil, historicamente, né, tá, sei lá, 4 anos atrasado, né, em termos de evolução de mercado no digital, para alguns segmentos mais, outros menos, enfim. Mas quando a gente olha os números lá de fora, né, do IAB, né, que é essa entidade de classe que tem o objetivo de fomentar a publicidade, o crescimento da publicidade digital de forma sustentável, né, porque também não adianta crescer a qualquer custo. Quando a gente olha lá fora, a linha que mais cresce é justamente de áudio, né, e dentro do áudio o que mais cresce é podcast. E aí isso tem a ver com o tipo de conteúdo que você tem, com a influência que o podcaster tem. Saiu uma pesquisa do Spotify também que falou que as pessoas acreditam mais no podcaster do que no Instagrammer. Quer dizer, e aí isso faz total sentido. Quem está escutando aqui, pelo menos escutou pelo menos, sei lá, meia hora, 40 minutos de programa. Sem dúvida. Ele tem uma aderência com aquele conteúdo que é diferente de você curtir uma mulher de biquíni ou um cara fazendo um carbonara, né? Porque quantas receitas de carbonara a gente consegue ver no TikTok e no Instagram. Entra na questão da referência mesmo, né? Sim. E um cara se expõe, né? Um é um The Man in the Arena. Um se expõe, põe as ideias em jogo, o outro só fez um carbonara. E pior, você não tem nem como saber se o carbonara tá bom. Você só vê que a cor tá bonita, olha. A foto ficou linda, mas não tem como você saber se ficou bom. É só um carbonara. Você não tem como saber se ficou bom. Sim. Então, assim, a gente vê que está crescendo, né? Quando a gente olha o que aumenta, o que vem crescendo, justamente esses anúncios dinâmicos. Então, é a possibilidade de você... Por exemplo, esse conteúdo que a gente está produzindo hoje aqui, ele é relevante hoje, ele continua relevante daqui a um ano, né? Então, o anunciante que entrou aqui, tudo bem, ele se aproveita disso, mas se você tem uma audiência com essa tecnologia, você consegue ampliar a sua cobertura, né? E ampliar, monetizar melhor o seu inventário ou o seu conteúdo. Eu acho que vai... Claro, a transmissão de antena no futuro vai acabar, aquilo não vai fazer sentido. Tá. Já tem países que não tem mais... mas aí você vai perguntar, mas o rádio vai acabar? Não, o rádio não vai acabar. Quer dizer, ele muda o device, né? Da mesma forma que mudou. Hoje você continua consumindo conteúdos, né? Que você consumia em revista, mas você não consome mais no papel. Então você precisa entender desse canal. Uma outra coisa que a gente vê são os smart speakers, que a gente falou aqui, mas isso vai ser adotado cada vez mais em larga escala. Teve o Amazon Prime Day, uma Alexa custava 140, 150 reais. Porra. 150 reais é um device que qualquer pessoa pode ter. Sem dúvida. Entendeu? Então, com um device desse, também muda a sua forma de consumo. E aí o futuro disso são os anúncios interativos, né? Então, olha, tem aqui a Coca-Cola, né? Fale Coca-Cola para saber mais. E aí você vai Coca-Cola e aí você tem uma ação. Então, você vai ver isso, os anúncios dinâmicos. Lá fora já tem, né? E é isso. Então, eu acho que o futuro é super promissor nesse sentido, né? E é até engraçado, né, a gente falar de podcast. Um formato não é novo. 2006 já tinha podcast, né? Por que a gente está consumindo mais agora? Porque hoje está mais fácil, né? Porque você tem uma descoberta que os videocasts, aí eu agradeço os videocasts que ajudaram também a isso. Botou a palavra podcast na cabeça de muita gente que não conhecia. E a facilidade de players como o Spotify, né? Spotify diz hoje, o Spotify ele começou a aceitar podcast em 2018.
o Google lançou um aplicativo nativo para Android para escutar podcast, que é o Google Podcast, em 2018. São pouco... É pouco tempo. Recente. É recente, entendeu? Sim. E é isso. E acho que à medida que as pessoas começam a descobrir conteúdos que falam com você e adota isso na sua jornada diária de mídia, de consumo, vai aumentar Qual que é o tamanho desse mercado nos Estados Unidos hoje? Assim, só para dar uma ideia para quem está ouvindo, quem gosta de número que nem eu. Então, lá nos Estados Unidos passou $1 bilhão de investimento. Então, de todo o investimento de áudio digital, foi quase 5 bi, 1,4 foi em podcast. Crescendo isso. E o IAB projeta esse número triplicar até 2023. Caraca. 2024. Caramba. E no Brasil tem algum número? No Brasil a gente não tem número. Extremo Ocidente! Estamos chegando. Esse é o número da inflação, sério. E o RG, Tá alto, né? hein? Subiu, hein? É só inflação e taxa de juros, né, mano? Número da gasolina, tá bom pra você? Do diesel. Mas tem esses números. No IAB a gente tá querendo dar visibilidade ao áudio, né? Mas o que a gente tem é a publicidade digital que chegou pelo IAB, acho que 30 bilhões de reais. Né? Então, E é uma coisa curiosa, assim, lá nos Estados Unidos, o investimento em digital, ele é 2 a quase 3 vezes maior que o investimento em TV. A gente vai ver isso chegar aqui. Então, assim, essa homogeneia... onda tá mudando, né? Não, essa homogeneia da Globo, da Record, esse da é um ponto de vista Band. interessante. Assim, esse é um modelo, e aí eu falo sem dó, porque eu trabalho em publicidade há muito tempo, vai acabar. Sem dúvida. Assim como eu falava há 10 anos atrás, eu falava, cara, Abril vai acabar. Há 10 anos atrás, sabe quanto que Abril faturava de publicidade por ano? Quanto? Em 2010? 12, vai. Eu falava isso na época do Bolsa, eu estava em 2009. R$1 bilhão de faturamento de publicidade, R$1 bilhão de faturamento de assinatura. Jesus. E mais 1 bilhão, sei lá, quase 1 bilhão de como se diz? De distribuição de revista. Caraca. Tudo que não existe mais. Cadê Abril? Cadê? Sumiu. Tudo que não Ela tem mais. entrou em recuperação judicial RJ, e... Cara, hoje em dia não fatura 100 milhões. É por isso que a coisa tem que rodar, né? Mas sabe o que eu gosto? Uma coisa muito interessante disso é que uma das maneiras do mercado das ideias, a crítica capitalista à fake news. Então, o que um capitalista, um cara que entusiasta do capitalismo fala se tem uma fake news circulando por aí? Ele faria uma coisa mais ou menos assim: é porque falta outras notícias, é porque só uma tá, você não está tendo a crítica da crítica e o debate, e não está indo para o embate, para agon público. Tá só um falando uma coisa, uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Essa é a definição da fake news. Vocês perguntam, mas fake news existe também, né? Sem dúvida. Desde o cavalo de Troia. Exatamente. Sem dúvida. Desde o cavalo de Troia. É esse o ponto. Não é que não exista. Então, o bom é ela ter a crítica dela. E eu acho muito interessante essa ideia de você tirar os grandes protagonistas da opinião pública. Eu me recordo bem, eu não sei qual que é o nome do escritor, mas tem um escritor de novela da Globo, pegando esse chavão globista, que as personagens dele, as protagonistas, sempre eram uma mulher chamada Helena. E ele fez tipo 8 novelas, sei lá. É o Manuel Carlos. Obrigado. Eu não tô querendo arriscar, não tá querendo dar nome aos bois, Manuel, meu querido. Meu filho se chama Manuel e a minha esposa adora Manuel Carlos. Abração, Manu! E sempre no Leblon, né? Porque todas então, as queria histórias dele dizer aconteceu isso. naquele... Era naquele nicho, era uma protagonista. Você falou assim, cara, ele só fez uma novela e foi mudando alguns temas e foi fazendo várias. Como esse arquétipo. Era uma serigrafia de novelas. Então dá essa impressão que não tem problema, mas você não pode estar refém disso por tantos anos. O problema é o formato, exatamente. Exato, é isso que eu tô querendo dizer. Não dá pra não você ataque ao Manuel, Não, só a diversidade dos negócios, exatamente isso. É porque tem a ver com a dinâmica. Então ele tinha que fazer uma novela com 6 episódios semanais de 40 minutos. Cara, é muito conteúdo. Muito conteúdo. É muito conteúdo. Então ele tinha que esticar, aí fazer aquelas tomadas, né, do Pão de Açúcar, da praia de Ipanema, da praia do Leblon. Enfim, mas é isso. Você vê hoje, você não consegue ver. Exato. Não dá pra ver. Não dá, exato. Então, exato. Né, hoje a gente quer ver coisas como, sei lá, aí tem 350 mil séries. E essa é uma outra coisa que o Netflix traz, né? De repente você está vendo uma série coreana
aquela que fez sucesso Sem aqui, dúvida. o Squid Game, sei lá. Exatamente. Esse tipo de conteúdo, há 20 anos, 15 anos atrás, 10 anos atrás, não chegava aqui. É isso. Então esse é o tipo de competição que empresas como a Globo têm que lidar. Graças a E Deus. isso é crescimento. Isso é bom para todo mundo, né? Inclusive pro Brasil, que E vou tá falar perdendo o mais. Globo. E diminui custo, cara. E diminui custo. Hoje você tem acesso a coisas que você não tinha acesso há 10, 15 anos atrás, porque elas são mais baratas, velho. E isso é graças à competição. Porque você joga mais player no mercado, meu amigo, tem que aumentar a qualidade e diminuir custo, porque tá espalhado pra todo mundo, velho. O cara pode ouvir o que for, cara. Ele, você tira, acaba com esse monopólio Isso, porque o desgraçado. monopólio O sempre é controle ruim. está no usuário, por isso que volta o conteúdo. Isso. Isso, O descentraliza. conteúdo é bom pra mim, eu vejo. É isso ruim aí. pra mim, eu não vou ver. É isso aí. Eu vejo uma vez, não vejo mais. E voltando, e essa é a ideia democrática. O Milton Friedman, que é o cara que a gente gosta muito, que Milton. é o Milton, que ele é tido como um anarcocapitalista, mas eu acho muito radical esse ele não, termo. Mas ele é um liberal clássico. um liberal, cara. eu acho um austríaco-americano. Escola de Chicago. Austríaco-americano, vulgo Chicago. Mas, pegando ele falava o seguinte, uma coisa muito interessante. Se você comparar o mercado não das ideias, o mercado das coisas, e a democracia, eles têm um ponto muito forte de convergência, que é o seguinte. Quando a Coca-Cola está vendendo bem, o dinheiro, o dólar, o papel moeda que as pessoas gastam para adquirir uma Coca-Cola é igualzinho voto na sociedade democrática moderna. Porque você dá um título escrito e você vai elegendo quem vai perseguindo lá para frente. É esse o tipo de embate democrático, que também tende a um liberalismo das ideias, que vai fazendo as coisas progredirem, e a fake news fica para trás, se tiver um livre embate. Então, se tem só fake news, é que está faltando ideias. Com outras ideias, a gente... Não é o STF definindo o que é, bom, e o que não é fake news, o que você pode e o que você não pode ouvir. É muito complexo isso. A questão do fake news eu acho que é mais complexa ainda, porque você tem esse... Aí sim você tem esse ruído, né, de coisas. Aí a gente tem uma outra coisa que é o WhatsApp, né, assim, que cria esse ambiente de propagação dessa notícia, dessa fake news, e sem checagem, né? Essa é uma das questões que a gente tem. É aonde a gente se olha, né? Então, aí tem que olhar. Você acredita no jornalismo? Também tem gente que não acredita no jornalismo. Criou um problema. Tem as pessoas que não acreditam mais nada. A gente viu na vacina, Mas nunca sabe o que foi me tão incomoda? claro. A vacina foi complexa pra caramba. Exatamente, né? Politicamente. exatamente. Uma coisa que me incomoda no Brasil é essa questão de jornalismo independente. Velho, não tem independente, cara. Você tem que deixar muito claro qual que é o teu viés, velho. E as pessoas que querem ouvir aquilo vão lá e veem aquilo, entendeu? Não, o jornalismo independente é mentira, cara. Os que falam que são independentes são os que mais enviesam a coisa e mais escolhem um lado, cara. Tem que deixar mais claro. E aí as pessoas ouvem os dois lados da forma que quiserem. Acho que é fundamental isso. E definem o caminho que querem seguir ou aquilo que as agrada. Isso, porque é crise de confiança, porque também tem uma crise de autenticidade, que é o que você tá falando, né? muito bom isso. Tá todo mundo sempre querendo agradar todo mundo, no meio termo. Você já não e sabe aí mais as você ideias. já não é mais autêntico comigo, desconfio de você na hora. Excelente Esse é um ponto. processo social contemporâneo. Esse é um excelente ponto. Ao querer agradar todo mundo, você já não representa mais nada, ninguém mais sabe o que você está fazendo. Esse é um ponto muito bom. Porque acaba se vendendo ali. Né? Que é a crítica ao mainstream media, né? Exatamente. Mainstream media, os caras americanos falam assim, mainstream media is dead. Os caras não acreditam mais, eles querem outros canais para adquirir a notícia. É uma crise contemporânea que na era da informação a gente não achou que fosse estar passando, para ser bem sincero. O que você acha, Rodrigo? Não, acho que é isso. Aí você começa a ver, tipo assim, quem que você acredita, né? Eu gosto dessa pessoa, sei lá, da Gabriela Priori. Eu acredito na voz do que ela fala ou não. Eu acho que ela tem um discurso, né? Um pouco sobre isso. Agora, o problema é que também dá viés para muita coisa de pessoas que têm uma boa dialética, né? Que falam bem e que aí às vezes traz um bando de número e aí, quem comprova aqueles números? Aquilo é real, não é? Sofista. Assim, então assim... Cirão da massa. Tem, isso Quem falou acontece dos muito números também. aí? Hã? Isso aí.
Não, porque isso acontece muito isso também, né? Acho que quando a gente olha, sei lá, né, a coisa do Trump lá fora, isso a gente se escuta muito. Mas então, eu nem sei quem são os extrema-direita, os que não são. Sim. Mas eu sei que aí o cara é banido no YouTube. Mas eles têm o poder de convencer, né? Tem muita gente que tem o poder de convencimento da palavra. Na igreja tem, na política tem, né? Só para relembrar um passado doloroso bem recente, durante a pandemia era sempre segundo estudos. Qual estudo? Estudo. Pois é. Foi uma pandemia de segundo estudos. E você já não sabe mais qual que é o estudo real, aonde está a ciência. Você falou, não, a ciência está lá, todo mundo pega a ciência para si. Você já não sabe mais do que está acontecendo. Cientificismo. É o fake do fake news. Eu não sei mais se eu estou seguindo uma cópia do fake. Ninguém mais sabe nada. É complexo. Eu tenho inclusive episódio com Ari Serpaneto, se não me engano, o episódio 4. Vale a pena, hein, galera? Lá atrás, que a gente Por fala favor, exatamente muito disso, bom. de ciência, Aris cientificismo e né? fake news. É isso aí. E é louco esse tema da autenticidade, porque, por exemplo, o Bolsonaro passa de autêntico porque fala palavrão. A gente vai e volta nesse cara. Esse cara é autêntico. Eu quero um cara forte. Mas ele só fala palavrão. É isso. Só porque ele chamou alguém de puta. Fala, volta nesse cara. É maluco Fernando isso. Collor de Mello falou, eu tenho aquilo roxo. Ele falava coisa, ele andava de jet ski, andava de jato. E todo mundo falou assim, é esse o cara que eu quero. Era um pós-Sarney, né? Você vai, brasileiros e brasileiras. Você viu o cara de andava de jato supersônicos. Falava, esse cara. Quer dizer, a nossa Abriu o vida... mercado, né? Isso, abriu o mercado. Ele abriu o mercado, depois fechou sua poupança. Foi lindo. Ele abriu o mercado e fechou sua conta. Foi E lindo. o pior é que o Collor estudou no meu colégio. tá no São sacanagem. Vicente. Eu fui lá, fui Genial. na época do impeachment, fui lá, geração verde e amarela, não sei lá, né? Cara pintada, né? Cara É isso aí. Pintada. Eu tinha 16 anos, 17 anos e tava no colégio. animal. E como eu estava no São Vicente, lá no Rio, era o colégio que o Collor tinha estudado. Nossa. Tinha mais uma coisa que temos que defender o colégio, a bandeira do colégio, não pode ser assim. Não sei. Tinha uma coisa tribal ali. Não. Você vê como é complexo? De repente, mas é pelo Collor, você tá maluco? É por esse colégio, essa bandeira, esse time de futebol. Mas caiu por uma elba, né, velho? Exato. Caiu velho. por uma elba. Exato, velho. É tudo complexo. Você vê como é difícil. Você já não sabe mais o que é fake news, que não é, velho. A elba é a propaganda, velho. Aí você fala, velho. Aí você fala, mas ele caiu por uma elba. A Odebrecht deu tipo 1,7 bilhão. Do que nós estamos falando? Quem cai Sim. pelo quê? Então, de novo, é um fluxo de coisa e quanto mais coisas. Você não sabe, mas você bota os pés. É sempre areia movediça, né? O negócio está se mexendo. É difícil. É difícil navegar nesse mundo. Mas aí você tem que pegar pessoas que você confia, checar Sim, várias fontes. Só pra Dá trabalho, né? Dá trabalho. Só irmão, para pegar, sempre dá você trabalho. pegou o William tá aqui para não me deixar mentir, mas você pegou um mitos judaico da Torre de Babel, Babel, deve ser Babel. Boa. E o mito era o Gênesis, seguinte, né? Exato, em Gênesis, está escrito em Gênesis. Então os homens se juntaram, falavam uma língua só. É muito interessante isso, qual que é o mitos. Falavam uma língua só e construíram uma cidade. E nesta cidade estavam a construir uma torre que alcançaria os céus. E Yahweh, o Deus originário judeu, olhou aquilo com ansiedade, falou assim, mas esse povo acha que pode tocar o céu logo, mas eles vão estar mais afim da torre do que de mim. Isso não pode ser, como é que é? E ele fez o seguinte, ele confundiu os homens e fizeram os homens cada um a falar uma língua. E ao cada um falar uma língua, eles não conseguiram terminar a torre. E a torre ficou a ser construída. Então, é muito foda quando todo mundo começa a falar uma língua, do nível que a gente vive hoje, você sente que você está mais desconstruindo, e usando o termo bem moderno, do que construindo. Faz sentido isso, Rodrigo? Essa foi boa. Eu acho que faz sentido. É isso. Cada um fala uma coisa e ninguém se entende. E o meio é o WhatsApp. Isso. Essa torre, esse WhatsApp É aí. isso. Que é outra coisa difícil de você passar emoções. Porque quantas mensagens de WhatsApp... Olha só como é engraçado você falou. A gente está cada vez, como população, né? Não Brasil, mundo, está cada vez escrevendo pior. Se você pegasse a época de Shakespeare, quando o cara escrevia, não era todo mundo que escrevia, mas quando o cara escrevia uma prosa maravilhosa. E a gente está escrevendo cada vez de forma mais sumária. E as mensagens do WhatsApp são a própria incorporação dessa ideia de passar uma mensagem errada muitas vezes. A pessoa não quis dizer aquilo, mas aquilo. É complexo hoje, está passando a gente... Sabe É um o que eu baita acho? desafio, né? Porque é muito fácil, um clique você manda e você, às vezes, sabe? Outro dia eu tava num grupo de família, aí
botaram um texto que na Alemanha, não sei o que, eu nem lembro o que era, mas assim, eu tenho um primo meu que mora na Alemanha e falou assim, cara, isso é fake news, isso não tem nada a ver. Você tá viajando. E minha tia, que é informada, não é ela, enfim, e é isso, você tá, não tem muito. Às vezes é difícil você entender o que é e que não é. Entendeu? Posso falar aqui que eu E não penso? tem referência. Então, isso, é cada um falando uma língua. E é esse o caos. É o caos da Você não tem língua. referência. É muito louco. Você desune, desconstrói. Quebrar ou destruir muito- referências. Ponto. é A referência era a pós-modernismo, língua. chama É isso. modernismo, A referência era a língua para poder construir a torre. Então o que ele isso, fez a métrica. para manter a dominação sobre aquele povo? Porque É isso aí. a ideia era manter a dominação. Muito bom. Para ele não ter o contato lá em cima e ele não perder a dominação. Ele pega e ele desconstrói a referência, que é a língua. É isso aí. E através da desconstrução da referência, ele obtém a dominação sobre isso aí. que é o pós-modernismo de Mantém todo hoje. mundo fraco. Você quebra todas as referências que você tem. Pode ser família, pode ser Deus, Isso aí. pode ser a língua, Whatever. pode ser a biologia. Pode ser tua regra que eu não desconstrói- concordo, mas você desconstrói. homem e mulher isso para você poder gerar o O caos. que é uma mulher? What is a woman? What is a woman? Mas continua, por favor. Para poder gerar o caos e a partir disso você ter dominação. E é por isso que o jeito que você faz essa propaganda também é tão importante, entendeu? Eu acho que é aí que você queria chegar com a Torre de Babel, na acho que verdade. é por aí. Agora, eu tenho, acho que uma coisa que aí eu acho que tem a ver com, assim, qual é o maior problema da Torre de Babel? É a torre em si. Quem é a torre? Né? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. Tem o YouTube. Ele também é uma Torre de Babel, Perfeito. tá? E aí a gente tem um podcast muito interessante que é Through the Rabbit Hole, que é um programa, é um jornalista também do New York Times, é um programa do New York Times, e ele já é antigo, tá? Já deve ter uns 2, 3 anos, mas ele faz uma análise como é que um cara que ele era totalmente pró-Obama, como ele vira trumpista. Assim, se você olhar, são dois antagonistas, assim, o Trump e o Obama, eles são totalmente diferentes em termos de tudo, né? E como é que essa pessoa passou de um cara que apoia o Obama, Genial. e aí ele teve acesso ao histórico todo dele, do YouTube, dos últimos 2, 3 anos, e ele foi analisando justamente esse caminho que ele seguiu, que vem muito da recomendação da plataforma, que visa view time. Ele visa view time. Ele não quer saber nada além de view time. Mas acho que isso é o fenótipo, não é o genótipo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, desculpa. Não. Você foi muito. Não, sabe, mas o sabe que por quê? acontece isso? É que faz você olhar só para um lado da história. Isso aí. Você acaba, por causa do algoritmo, tá? E aí, de novo, é o efeito TikTok. Se você começa a ver vídeos de receita no TikTok, você só vai ver vídeo de receita. Se você começa a ver vídeo de mulher dançando, você vai ver vídeo dançando. Então, ele te cria um filtro que você nem sabe que está tendo para pegar view time e que te mostra um lado da história. Eu acho que tem isso. O que eu quis dizer com fenótipo e genótipo é o seguinte. O que o YouTube tá pegando é o fenótipo, é o que o cara tá mostrando, certo? Só que ele era um cara que ele era um obamista, um cara de esquerda. Teve alguma coisa no genótipo dele que fez ele mudar, querer ver as outras coisas. Ele perdeu pra emprego. Não foi ele. Por exemplo, ele ter Perdeu perdido emprego. Eu acho Não, que existe isso isso, me mas não dá pra gente preocupa. jogar Não, tudo me nessa preocupa conta, que o cara- entendeu? Não, mas o cara Entendeu o fez. que eu tô falando? O cara fez a conta. Esse cara aí, o jornalista, ele fez a conta. Ele viu que foi. Não, mas aí você vê que tipo de conteúdo esse cara começou a consumir. Que foi um pouco que eu falei aqui, que são aqueles caras de uma dialética muito boa, que trazem números que não necessariamente refletem uma realidade. O estudo disse, que você falou. É isso aí. Que estudo? Que disse? Quando? Entendeu? É isso aí. Então é um jornalismo sem checagem, né? Isso existe. Preguiçoso. Ou ideológico. O ideológico. Que é pior, Perfeito, entendeu? muito pior. E isso muda a cabeça da pessoa. Na verdade, ela começa, né, a mudar o que tipo de conteúdo que ela vê e ela fica presa no rabbit hole. Por isso que o programa é Through the Rabbit Hole, porque você cai num buraco lá do coelho e não sai mais, entendeu? Você não sai
dá toque, não sai da caverna. É isso, muito dessa bom. caverna. Fica só olhando lá. Sai da caverna, Sai desgraça! da caverna, você também. Empreendam, saiam da caverna. Exatamente. Seu Zé Cueca. Mas é isso. A gente vive num mundo muito complicado por causa disso. Por um lado é bom, Sem mas dúvida. tem um pouco dessa Mas vamos deixar rolar, porque liberdade é importante, meu amigo. Então, sem censurar a galera, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas terem condições de escolher o que querem. Porque, meu amigo, se você perder a liberdade, você vai perder tudo que você tem pela frente. Certo? Sim. Certo. Eu acho que a censura não é o caminho. O caminho é a educação. Perfeito. Concordo 100% contigo. Porque uma pessoa bem educada, ela sabe checar se aquilo é verdade ou não. Sim. Você tem que ensinar as pessoas. Vovó, olha aí em 3 meios de comunicação. Isso é uma coisa Renomado. interessante. É uma coisa checada, né? interessante. Porque- Não sei se vai falar a mesma coisa que eu. Gostei, por favor, fale. Esse movimento que você falou, você tem que checar, é um esforço, esse negócio. Esse negócio é um trabalho. E a ética é precisamente um trabalho sobre si. O cara que escolhe por esse caminho de verificar a porra da informação, de saber o que é verdade, esse cara tá escolhendo por um esforço, por sair do seu cotidiano, de pega, faz, entende? Então me parece que é uma espécie de decadência da ética também. Então, porque isso tem a ver com a responsabilidade. A Exatamente, responsabilidade de compartilhamento daquele conteúdo é minha, Exatamente. né? É de olhar, ver se aquilo, checar, se eu acredito naquilo ou não. O que o mercado, o que outras pessoas estão falando e... Então, eu gostei Passa pelo do que bom senso, Não, né? mas eu gostei, mas eu acho que o problema, Bom senso. olha a loucura. Eu assino embaixo. Mas eu não vejo hoje como problema bom senso. O problema do bom senso não é a pessoa que publica no sentido com bom senso. O problema é a outra que restringe o outro por falta de bom senso. O problema é o cancelamento hoje em dia. Não, Então sim, tem, totalmente. entendeu? Eu só estou tentando trazer. outro lado dessa Tem moeda. outro lado da moeda. Então, o lado da Sim. moeda, a pessoa tinha que ter responsabilidade e agência pessoal para falar assim: sou responsável pelas coisas que eu publico, que eu endosso, Mas que eu acho que é quem te deu o verdade. direito de me Agora, cancelar? hoje em dia, tem pessoas que estão cancelando as pessoas. Então, elas se sentem mais empoderadas, elas se sentem donas da verdade e cancelam. Essa é outra metade da moeda. São os vigias, né? São é o os panóptico vigias. virtual. Os Sleeping Giants, por exemplo. Muito mais perigoso, que são os perigoso. coletivistas. Os caras vão te questionar Anular porque o indivíduo por um... Anular o indivíduo por N motivos. É outra coisa complexa hoje em dia. A gente vive nessa reforma pós-modernista, né? Reforma não, desculpa. Inquisição pós-modernista. É um certo tipo A de gente inquisição. tá, na minha impressão, a gente tá na boca de um mundo por vir, né? Uma espécie de novo barroco, entende? Um novo período. A gente tá na boca, a gente é o renascimento. A gente sabe que não dá pra voltar Tá o na gênio boca. para dentro da lâmpada. Por falar em Exatamente. renascimento, pessoal, é o seguinte, a gente tem, infelizmente a gente tem tempo, mas eu queria fazer uma pergunta, Boa. porque, ó, galera, tá aqui o livro Podcast SA, uma revolução em alto e bom som, do Rodrigo Tigre, aqui, ó. Então, para quem não conhece, acho que vale a pena, para quem gosta da ideia de podcast e de aprender. Ele tem 2 partes bem específicas no livro, que uma primeira parte ele fala de toda a história, de como as coisas aconteceram, da revolução do áudio e tantantã. E depois tem uma questão de entrevista que ele faz com, eu diria, os pioneiros aí dos podcasts no Brasil. E vem aí minha pergunta, cara. É muito claro que o próprio livro é um podcast. Não, é muito claro. Para quem lê o livro, é muito claro que o próprio livro é um podcast. Tem o podcast do livro também. Então, puta. Aí, tem o podcast do livro. Qual que foi a ideia? Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você estava explicando as coisas para as pessoas, mostrando o conhecimento, você também conseguia criar um certo hub, um certo nome para o negócio. Foi por isso que você escolheu esse formato. Achei interessante. A gente gosta de ler muito e eu não li um livro assim. É um formato diferente de livro e me chamou muito atenção. A ideia era trazer, né, claro, assim como a gente faz os podcasts para a reputação, a ideia foi criar um livro que pudesse mostrar uma visão geral de como é que está o mercado e trazer
visões diferentes de produtores, de podcasts. Então, foi muito engraçado que eu entrevistei o primeiro podcaster brasileiro, que fez o primeiro podcast lá. Nerdcast lá? Não, foi antes, 2005. É o... Dá aqui o livro que eu esqueci o nome dele. Vou botar aqui agora. Aqui atrás Danilo Medeiros. É o Danilo Medeiros. Da o Danilo. Digital Minds. É isso. Digital E o Danilo, olha que engraçado. Eu trabalhei com ele na M-Lab em 2000. Foi um desses hiatos que eu tive carteira assinada. E ele estava junto. E ele é um cara que veio ver podcast no YouTube, por exemplo. Pode crer. Ele vem em videocast. Mas o que eu queria trazer um pouco aqui são essas visões de pessoas diferentes. Então, o primeiro podcaster, né? O pessoal lá do Mamilos, que faz isso há bastante tempo. Produtores de podcaster. O professor Rogério, que é lá do Mundo Agro. Então, o cara que faz o podcast de agro, que visão que ele tem sobre esse negócio, enfim. Justamente para trazer uma visão mais abrangente, entendeu? Claro, é mais fácil quando a gente tem esse formato. Claro, teve um trabalho de pesquisa e tudo, que veio de fruto de todo um trabalho no IAB. Então, eu fiz um curso de áudio 360 no IAB. Então, muito da pesquisa que eu fiz, né, da história, eu gosto muito de contar a história. No início tem todo um pedaço da história do rádio, lá de trás, como é que a gente chegou aqui, né? Não deixa de ser um programa de rádio que a gente está fazendo aqui. Sim. Né? Sim. Então tem esse primeiro momento e essas entrevistas para dar esse contexto, né? Para quem quem tem interesse no assunto, tanto do ponto de vista do áudio digital aí, da história e de conhecer mais sobre podcast, acho que vale a pena, uma boa leitura. É um livro fácil de ler, tá? Cara, você senta ali, você mata rapidinho. Ele é bem tranquilo, assim. Se quiser pode pegar uma entrevista, pega outra, você vai... Não precisa ler no meu momento, eu li tudo em 2 dias aí, mas vale a pena. Então, Podcast SA, uma revolução em alto e bom som do Rodrigo Tigre. Fiz o pitch dele, mas agora nós vamos fazer o nosso pitch do livro. Camara, explica pro Rodrigão e para quem não conhece o que é o nosso pitch. 3 livros, 3 caminhos, 3 pessoas. Então a pegada um de nós trouxe um livro desse daí. Você não tem a menor condições a priori de saber quem foi, mas você tem que take a guess. Intuir. E você tem que intuir para receber o santo e falar cada um desse livro. Ao final da sua escolha, nós falaremos qual foi sua margem de acerto e depois disso nós faremos um pitch. Nós tentaremos vender o livro para você e você vai ter que escolher quem é o melhor. E aí você escolhendo, você ganhará um desses belos itens para você se divertir lendo, meu amigo. Então vamos lá, vamos começar com Platão Diálogos. É a parte 1, Teteto, Sofista, Protágoras. Teteto e Protágoras no mesmo. Isso aí. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Segundo livro, Aristóteles, Metafísica. Você vê que nós estava montado na filosofia. Aqui, meu amigo, trabalhado no grego. Isso aqui tá agregado. E para terminar hoje, a tríade grega. Mitologia grega, Runito de Souza Brandão, meu amigo. Ou seja, hoje foi Grécia 100%. E a gente trouxe Roma. A gente acabou não falando da Grécia hoje, né, velho? Tá aqui o Miltiades tá aqui para não provar o contrário. E aí, meu amigo, quem trouxe qual livro, então? Mitologia grega. Cada um de vocês? E aí, qual que você acha que vai para quem? Olha, eu acho que Mitologia grega foi você. Isso aí, velho. Pega lá, garotinho. Garoto. Metafísica foi você, Regis. Boa, garotinho. Vamos ficar com diálogos. Diálogos. E aí? 1, 2, 3 e... Só o meu, filho da... Os caras sempre acertam o meu, velho. Vai tomar no horário. A hora que acertou, você começa. Você começa. Quer dizer, você acertou o seu, então você já tá entregue. Você já tá rendido. Cara, por que eu trouxe isso aqui? Porque é o seguinte. A gente falou aqui de coisas físicas, certo? Som. Exato. Áudio. Isso. Tecnologia. Então eu trago um complemento para a mesa. Eu trago um complemento para você, meu querido Rodrigo. Isso aqui vai além do que você está acostumado.
que é a física, a transmissão do som. Então, se você juntar essas duas coisas, como a metafísica aristotélica, meu amigo, ninguém te segura, velho. Ninguém te segura. A parte física eles já têm. Não tem. Mas a metafísica... Juntar a meta, acabou, Aí, velho. meu amigo, Tem tudo aí. Isso aqui estuda o ser enquanto o ser, né? Eu diria que é a mãe de todas as ciências, tá? É a primeira filosofia, é a metafísica. E baseada em atividades empíricas e sensoriais, assim como o som é sensorial, entendeu? Além disso, a gente está falando de um cara que foi tutor de Alexandre o Grande. Então é a metafísica por alguém que é o pai da metafísica. Dá pra botar música aí? Acabando o tempo. E, cara, esse cara, ele inclui aqui dentro críticas aos pitagóricos e a Platão, que tá ali. Esse cara critica os pitagóricos e Platão, meu amigo. Então, se você quer receber algo muito valioso, isso aqui é a metafísica de Aristóteles. Agora, eu vou te falar. Você... Já acabou o seu tempo, negão. Seu tempo Já foi, acabou, negão. Não, mas calma aí. Vou ser bem sincero. Então vai ser no minuto. Porque assim, não, calma aí. Não, mentira. Você quer Por fazer, favor, você quer fazer críticas pontuais. Tudo bem, agora cantar música no meio do beat é no mínimo Tá indelicado. bom, tá certo. Tá certo, o cara ficou tá certo. puto, Então hein? vai você agora, vai lá. Ficou puto. Vamos lá, vai você agora. No mínimo indelicado. 20 segundos. Mitologia grega, Junito de Souza Brandão, um clássico, o cara é fantástico, ele é o maior cara que escreveu de mitologia do Brasil. Os gregos faziam a propaganda deles através de mitos. Então, eles contavam histórias e as histórias ilustravam como é que esperavam que os gregos se comportassem. Então, a história e toda essa mitologia grega, o evento fundamentador é a guerra, Não precisa guerra de babar. Troia. Pode falar, não precisa babar. Não precisa babar. Pode falar tranquilo. A Guerra de Troia, que era outro mitos e era outra coisa que englobava toda essa ideia de propaganda do ideal grego. Então acho que propaganda e mitologia tem tudo a ver. Muito bom. Foi rápido. Olha só que padrão. Vai Achei você bom, hein? então, vamos lá. É o seguinte, cara. A verdade se diz inteira e de uma vez só. Quem precisa de muito tempo pra dizer a verdade, não importa quanto tempo tenha. Isso foi uma indireta. O negócio é o seguinte, cara, esses dois livros são de teoria. Qual que é a vantagem do Platão? O que é filosofia? Pergunta para um filósofo. O cara vem com um conceito, a filosofia, a análise de pressupostos, muito complexo. O que é que Platão oferece como filósofo? Uma narrativa, um diálogo. Então você vê a questão privada sobre si mesmo, sobre o ser, no próprio tempo da vida, e não no tempo de uma teoria, de uma abstração. Então esse livro, se você for, por exemplo, introdutório no assunto, é um livro perfeito, porque aqui aparece a pergunta enquanto pergunta e não o conceito enquanto conceito. Vendeu? Acabou? É isso? Vendi não, já até pagou. Não, tudo bem. Vai ficar meu protesto, porque hoje eu fui sacaneado aqui. Sacaneado, Mas tá não, aqui mas há 2 beleza, horas. mas beleza. Não, a gente vai conversar lá fora. Lá fora de conversa. Meu querido amigo Rodrigo, qual desses 3 maravilhosos livros você vai levar pra casa e vai ter porrada hoje? E- Escolher um só, pode só escolher um. É um só, velho. É um Grande só. vencedor. Qual deles você quer? Olha, eu acho que a escolha foi excelente, né? Eu vejo aqui, né? Diálogos, a gente tá falando de podcast, tem a ver com isso. Exato. Mitologia, propaganda, metafísica, agora tem o metaverso, né? Que eu acho que é... Isso. Talvez seja a isso aí. metafísica E aí- do computador. E aí, como eu sou um cara de inovação, eu vou escolher a metafísica. ele levou! Tomou todo o tempo do mundo. Se ferrou, Isso chama-se Aqui, ó. mercado. Propaganda é a alma do negócio. E vou te falar, tem Por duas. as regras ganhou. Eu vou falar uma coisa que tem 2 coisas importantes. A primeira é olhar no olho, tá? O senhor não olha no olho, tá? A primeira coisa é isso aí, o senhor não olha no olho. Começa por aí. E segundo, que parceria é parceria. Muito obrigado, Obrigado, meu amigo. Tá? E obrigado. eu dou o livro, tá? Eu dou o livro, Não, tá bom? Eu confesso Inclusive o que- dos outros, viu? Que fiquei bem Tentado. para todos. Mitologia grega é uma coisa que eu queria até introduzir pro meu filho, tal. E diálogos, né? Platão também. Sensacional. Isso aí. Se bem que eu estudei, eu fiz uma. Uma época da minha vida eu quase mudei para filosofia. Nossa. Naquela época você tem 20 e poucos anos, eu tava perdido. E fazia direito.
E eu fiz um semestre de filosofia, sei lá. E parou por quê? Porque filosofia, né? Falta prática, né, mano? Disso antes. Rodrigão, velho, muito obrigado, Eu cara. que muito agradeço, obrigado. foi excelente Excelente. o papo. Obrigado, prazer Cara, aí. sei que agradecer de coração, obviamente, né? Puta, cara, bacana, legal pra caramba, trouxe um monte de conhecimento diferente pra gente. Muito, muito, muito legal estar convidado para voltar outras vezes. Obrigado. Aí. Espero que os ouvintes tenham, os espectadores também espectadores, tenham né? gostado. Certeza que gostaram, cara. Muito obrigado, boa noite, William dos Valeu, Santos cara. Passos. Camarão, só última coisinha. Opa. Qual que é o Apoia-se? @Beyond the Cave. Não, PDC. apoia-se. Apoia-se. Como assim, qual que é o apoia-se? Apoia.se/Beyond, esse negão. Apoia-se, tava falando. Não esqueçam disso, ajudem Isso. a gente Isso aí. aí. Vamos pra cima. Boa noite a todos. boa. E Valeu. tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.